Graça e paz. Meu amado, Deus te dará vitórias em tempos de crise. Se você confiar verdadeiramente no nosso Senhor e colocar as suas causas diante dele, ele vai te dar vitória, meu amado. O texto que vamos meditar hoje está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós leremos os 22 primeiros versículos. O texto é um pouco longo, mas é uma palavra muito abençoada do nosso Senhor. E conta a história do rei Josafá, que ele passou por um momento de muita aflição e de medo, mas ele teve vitória. O texto diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, meu amado? Que história maravilhosa, hein? Josafá e toda a nação de Judá estavam passando por uma grande aflição e por um momento de desespero. Frequentemente, os filhos de Deus sofrem pesados ataques de Satanás, meu amado. E o rei Josafá, ele passou por isso também. Os servos do Senhor devem estar sempre
preparados para lutar contra os ataques do inimigo e se revestirem de toda a armadura de Deus. A palavra de Deus nos diz que o rei Josafá andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Olha o que diz 2 Crônicas 20, versículo 32. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Meu amado, Josafá, ele temia a Deus e era um servo fiel ao Senhor. O rei Josafá tomou decisões importantíssimas quanto à justiça e à vida religiosa da nação de Judá, buscando colocar sua vida e a de todo o povo na presença de Deus. Mesmo assim, ele teve seus momentos dramáticos, ele teve suas aflições e grandes dificuldades e apertos, meu irmão. O texto, ele nos mostra que Josafá esteve diante de uma situação de medo, de uma situação de insegurança e desespero, quando se viu diante dos exércitos dos moabitas e dos amonitas. Mas sabe o que ele fez, meu amado? Ele buscou em Deus a saída. Ele depositou no Senhor a sua fé. São nesses momentos de desespero e angústias que a nossa fé é colocada à prova. Muitos cristãos estão passando por situações semelhantes à de Josafá, mas eu quero te dar um conselho. Coloque diante de Deus todas as suas causas, todos os seus sofrimentos, todas as suas angústias, meu amado, e confie. O Senhor, Ele vai te dar vitória. Você precisa confiar no nosso Pai. Muitas pessoas murmuram, outros reclamam de Deus por permitir que tais coisas aconteçam. Outros abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam seus projetos e se afastam da presença do Senhor, meu amado. Não haja assim. Servir e fazer a obra de Deus quando tudo está bem é fácil. Mas o nosso Senhor quer saber se quando as ondas do mar estiverem revoltas ou o mar estiver agitado, você vai fazer a obra dele, se você vai adorá-lo e confiar totalmente na sua proteção e cuidado. É isso que o nosso Senhor quer. O nosso Deus quer que nós depositemos nele todos os nossos medos, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, que ele vai nos socorrer, meu amado. Josafá, ele reconheceu a sua situação e foi buscar socorro no Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Meu irmão, diante da crise da sua vida, Josafá enfrentou de modo exemplar uma circunstância que parecia insuperável. Ele começou a buscar o Senhor em jejum, ele reuniu todas as pessoas para orar, confessou sua própria incapacidade humana, ele obedeceu ao Espírito Santo, meu amado, ele confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. Se as coisas estão difíceis na sua vida, busque a face do Senhor, proste-se aos pés dele. Meu amado, nós não somos nada. Nós vivemos pela misericórdia do nosso Deus. Josafá, ele era um servo e temia a Deus. Josafá, ele era um servo do Deus Altíssimo. Josafá fez o que todo crente deveria fazer em tempo de crise: buscar ao Senhor. Não podemos nos acovardar, meu amado, e querer fugir ou fraquejar na fé. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A verdade é que, em alguns momentos, até mesmo o rei tem medo. Até crente, cheio de poder, tem medo, meu amado. Aqui, a Bíblia fala que Josafá, ele temeu. É um erro grave não confessar isso diante do Senhor, pois pode sinalizar uma espiritualidade falsa. Confessar a Deus e buscar a solução é uma coisa, viver em função do medo, meu amado, é outra. Como filhos do Deus vivo, não podemos ser paralisados e vencidos pelo medo.
Nossos medos devem nos levar para mais próximos do Senhor e jamais fugir dele ou da batalha, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas abandonam o Senhor, meu amado. Muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas abandonam os amigos. Olha o que diz em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Toda crise deve nos aproximar de Cristo. Precisamos permanecer como povo santo de Deus. É preciso parar de murmurar, meu amado. É preciso parar de reclamar da situação. Não queira colocar a culpa em Deus. Nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. E o Senhor, Ele ama toda a humanidade. Ele quer que todos se salvem, mas muitos não querem. Muitos não querem, meu amado. A solução vem quando a nossa confiança e obediência estão totalmente firmadas na rocha, que é Cristo. Na hora da crise é necessário o ajuntamento da família, do discipulado, da igreja, do jejum e muita oração diante do nosso Deus de poder e de maravilhas. No livro de Salmos, no capítulo 121, o versículo 1 e 2 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra. Meu amado, nós temos a segurança imutável encontrada em Deus. Olha o que Josafá diz no versículo 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Meu amado, Josafá, ele baseou sua oração e confiança em Deus, meu amado, e em 5 verdades principais. Primeiro, Deus tem poder sobre todas as pessoas e todas as situações. Deus tem sido fiel ao seu povo no passado e também no presente, meu amado. O povo de Deus está falido sem Ele. As promessas de Deus são um fundamento sólido para a fé, e a presença ativa de Deus entre o seu povo resulta em livramento e vitória. Amém, meu irmão? Você deve confiar totalmente nesse Deus maravilhoso que servimos. Josafá, ele trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus. O versículo 7 diz assim: Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Josafá estava lembrando a aliança que Deus fizera com Abraão de dar aquela terra para sempre. A questão não era se Deus tinha esquecido ou não das suas palavras, porque isto é impossível, meu amado. A única coisa que Deus se esquece é dos nossos pecados, confessados e arrependidos. Meu amado, você precisa confessar os seus pecados diante de Deus. Você precisa colocar o seu coração diante de Deus. Confessar as alianças e promessas de Deus é para que nos lembremos de que Ele tem compromisso conosco. E é isto, meu amado, que nos fortalece e nos conforta. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Meu amado, nós precisamos ter a confiança em nosso Mestre. A confissão das alianças e promessas de Deus tem 2 efeitos tremendos. Primeiro, enchem os céus sobre as nossas cabeças com sementes de vitória, meu amado, tirando os nossos olhos das circunstâncias e do inimigo e fazendo-os voltar para o Senhor. Segundo, as alianças e promessas de Deus são decretos proféticos contra as crises, porque se tornam palavras de ordem contra a voz do inimigo e o neutraliza. O versículo 20 diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meu amado, ouça a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus.
porque você estará seguro. No livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Podemos estar certos de que as promessas de Deus são fiéis e Ele as cumpre todas no seu tempo e de acordo com a vontade dEle, meu amado. O Senhor, Ele tem um plano na vida de cada servo dEle. Ele vai te abençoar, meu amado, vai sim, mas Ele só vai te abençoar se você for obediente a Ele, se você for um servo fiel e se você viver a palavra. Quando estamos desanimados e tristes, Deus nos faz lembrar de suas promessas para nos animar e nos alegrar novamente. Josafá, meu amado, ele se posicionou corretamente. Por isso, ouviu o consolo e as estratégias do Senhor. Olha o que diz o versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O versículo 15, a parte B diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aqui, a força e o poder da fé são manifestos através do louvor a Deus, meu amado. Semelhantemente, Paulo, ele exorta os servos do Senhor em Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu povo, ao lutarem contra as potestades e forças espirituais de Satanás. Meu amado, como é maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós e toma para si as nossas batalhas e as nossas lutas. Alguns irmãos em Cristo não têm ouvidos espirituais, meu amado, para ouvir o que Deus quer falar. Quando nós ouvimos e entendemos o direcionamento de Deus, tudo se resolve. Deus deu a estratégia a Josafá para vencer aquela batalha, e Ele fará o mesmo com você, meu irmão. É preciso crer e confiar verdadeiramente. Olha o que aconteceu com Josafá. Josafá, ele adorou, obedeceu e provou a vitória. O versículo 22 diz assim: e é o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meu amado, não basta saber quem o Senhor é e nem o que Ele pode fazer. É preciso agir, meu amado, tomar uma atitude de fé, atitude de vencedor no Senhor. Se o Senhor já falou, só nos resta obedecer. Precisamos pôr em prática seus conselhos e assumir uma atitude de louvor e adoração. Uma obediência como a de Josafá nos mostra que precisamos descansar no Senhor em tempos de crise, porque temos a certeza de que a nossa vitória é certa. Adoração, obediência e fé andam de mãos dadas e são uma garantia de vitória para os santos de Deus, meu amado. Talvez você que esteja ouvindo esta palavra esteja passando por alguma crise. Talvez você esteja lutando contra os exércitos da maldade, enfrentando batalhas ferrenhas no seu casamento, na sua família, nas finanças, no seu trabalho ou na sua igreja. Deixa eu te dar um conselho. Você precisa seguir os passos de Josafá, meu amado. Primeiro, você precisa tomar a decisão de ser um vencedor. Você precisa viver o novo de Deus em sua vida, meu amado. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Olha só. Segundo, creia que nem toda crise é selo de fracasso, caminho errado ou perda de unção. Em João 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu amado, Josafá estava fazendo tudo certo e a crise bateu na sua porta.
Terceiro, é claro que o Senhor pode nos livrar das adversidades, mas em geral, quando Ele permite, é porque Ele quer glorificar o seu nome no meio da crise e nos dar a vitória mais expressiva da nossa vida, meu amado. Em Romanos 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, eu quero concluir essa palavra te dizendo o seguinte: siga os passos do rei Josafá e saia vitorioso. Muitas vezes, Deus nos coloca à prova para nos dar mais experiência e maturidade, nos preparando para coisas maiores, meu amado, mais profundas, para nos honrar em lugares altos. Confie em Deus, seja perseverante nos sofrimentos e nas lutas, Ele vai te honrar. E se você ainda não aceitou a Cristo, este é o momento. Não perca tempo, reflita nessa palavra e abra o seu coração. Deixe o Senhor habitar no seu coração, meu amado. Josafá, ele buscou a face do Senhor. Ele foi humilde, ele adorou e ele foi, sabe o quê? Vencedor. O Senhor quer que você seja um vencedor, mas você somente será um vencedor se você o aceitar e se você viver plenamente na presença dEle. Confie no nosso Senhor. Amém.